E aí pessoal, tudo bem? Primeiramente, bom dia. Queria dizer que é um prazer estar com vocês nesta manhã e nós vamos continuar dando sequência na nossa aula de inequações. Já tem um vídeo aí, então se você está começando agora, volta no vídeo anterior que ele vai trazer um conteúdo introdutório, as premissas básicas de sinais, de como resolve as inequações mais simples. Tudo bem, pessoal? Na aula de hoje, nós vamos ver a inequação produto. Detalhe, pessoal, a inequação produto, ela sempre é fruto quando nós temos de uma multiplicação, por isso o nome produto. Nós temos duas funções. Nós temos essa primeira função aqui, ó, 2x mais 2, esse sinalzinho de multiplicado aqui, ó, que faz ela ser uma inequação produto. Então, temos aqui a primeira função e minha segunda função. Aí você pode me perguntar, professor, teria como nós multiplicarmos, fazer aqui a propriedade distributiva, o famoso chuveirinho, e chegar numa conclusão? Possivelmente sim. Só que o que acontece? Nossa inequação, o que estamos vendo, são duas funções de primeiro grau. O que é primeiro grau, professor? É que o x eles não está elevado nem a 2, nem a 3. É como se o x estivesse elevado a 1, ou seja, primeiro grau. Então, quando nós temos uma função de primeiro grau, ou função afim, ela é representada como uma reta, na sua caracterização no gráfico, ela possui as suas propriedades únicas. Quando nós fizemos essa multiplicação, nós já descaracterizamos, pois nós estaremos chegando aqui num x ao quadrado. Quando eu multiplico aqui esse 2x por esse x, então nós chegaríamos numa função quadrática. Então, pessoal, não é interessante nós resolvermos por outro método. O método interessante você aprender a resolver essa inequação de primeiro grau produto é pelo método que vamos fazer agora. Tudo bem? Então, o primeiro passo é você dividir o seu membro. Detalhe, temos aqui igual a zero. Então, se é igual a zero, nós podemos dividir aqui. Ó. Eu tenho esse primeiro momento aqui, ó, eu vou chamar ele de função 1. Tudo bem? 2x mais 2, função 1. E 3 menos x será a minha função 2. Eu vou dividir esse primeiro termo. Então, eu tenho aqui, ó, função 1. A função 1, ela é 2x mais 2. E minha função 2, ela é 3 menos x. Tudo bem, pessoal? Então, o primeiro passo aqui, nós vamos fazer o estudo de sinal de cada função. Nós vimos isso na última aula e vou colocar um pouco aqui, ó, que vai ser mais fácil da gente perceber. Fazer aqui meu eixo x para as duas funções. Fazendo o estudo de sinais, nós percebemos o seguinte: sempre que o seu x, seu numeral x, for positivo, que sua variável for positivo, nós temos uma função crescente. Aí a função crescente ela é sempre representada da seguinte forma. Ela cresce junto com o x. Quando você vai adquirindo valores maiores para x, ela vai crescendo. E no nosso elemento 2, o nosso x, ó, ele tem uma carga negativa. Tudo bem? Como ele tem uma carga negativa, nós temos uma função decrescente. Professor, mas como que eu vou perceber isso no meu gráfico? Muito simples. Quando você vai crescendo no seu eixo x, vai adquirindo valores maiores em x, a sua função ela tende a obter valores menores. Então, essa aqui é uma crescente. E essa é uma função decrescente. Como que eu descobri isso? Apenas analisando se o x é negativo ou positivo. Tudo bem? Agora, pessoal, nós vamos ver aqui o estudo das raízes. Como que eu encontro a raiz de uma função, ou zero? Muito simples. Primeiro passo, nós temos que igualar a zero. Então, ó, eu vou pegar a primeira função aqui, 2x mais 2, igual a zero.
Isolando o meu x, eu tenho 2x igual a menos 2, x igual a menos 1. Tudo bem? Ó, o 2 passou dividindo, x igual a menos 1. Ou seja, essa aqui é a nossa raiz, ou zero, da primeira função. Sendo assim, ó, é onde a raiz ou zero é onde ela corta o eixo x. Esse ponto meu aqui, ó, será o ponto menos 1. Lembrando, pessoal, como nós estudamos, a função afim ela sempre produzirá uma reta. Então, como a função aqui é de primeiro grau, ó, a função afim, ela sempre produzirá uma reta. Para me encontrar o seu zero, eu zerei aqui, ó, toda a minha equação. Cheguei aqui, x igual a menos 1. Fazendo o mesmo com a minha função 2, eu tenho que 3 menos x é igual a 0. Menos x é igual a menos 3. Opa, tá vendo aqui? Aqui eu vou multiplicar por menos 1, para me adquirir o valor do meu x. Lembrando que como é sinal de igual, eu não preciso fazer nada, né? Como na equação lá. Então, temos x igual a 3. Tudo bem? X é igual a 3. Então, nessa função, eu tenho que minha raiz, ou meu x, será cortado no número 3. Aqui, pessoal, vamos fazer o estudo agora. Tudo que passa de 1, o que acontece com o meu gráfico? Ele não sobe, ele não está no lado positivo, então tudo que passar de 1, nós temos que é mais, é positivo. Estudo de sinais aqui da função. E tudo que passar de 1, ele não adquire um valor negativo abaixo do eixo, então aqui é menos. Tudo bem? A mesma coisa aqui, ó. Na função crescente, sempre o mais ficará aqui e o menos aqui. Na função decrescente é o oposto, porque ela vinha do valor positivo. Então, antes, todo numeral abaixo de 3, ele adquire um valor positivo. Mas quando ele passa o 3, ele já vai adquirir um valor negativo. É muito interessante e importante, pessoal, nós entendermos esses sinais aqui, não decorar, mas entender, porque o próximo passo que vamos fazer agora, ele demanda muita atenção com isso, que é o quadro de sinais. Tudo bem? Sendo assim, pessoal, o quadro de sinais, basicamente você vai fazer 3 retas. Uma reta para representar o meu eixo, minha função 1, uma reta para representar minha função 2, e uma terceira reta que é a multiplicação das duas funções, ou seja, a minha resposta. Então, ó, o meu numeral 1, minha função 1, ela deu meu eixo, deu minha raiz em menos 1. Então, eu vou marcar menos 1 aqui. Detalhe, quando eu marco menos 1 aqui, ó, eu estou marcando uma bolinha aberta. Por que, professor, que você está marcando uma bolinha aberta? Muito simples. Observa comigo aqui, ó. Aqui que é a hora de você tirar um notão na sua prova ou no estudo que você for fazer. Observe que a minha inequação, ela tem uma resposta maior. Não maior ou igual, não menor ou igual, mas maior, sem igualdade. Nós vimos na aula passada que sempre que isso ocorre, a minha bolinha vai ser aberta. Então, ambas as minhas respostas aqui, bolinha aberta. Por quê? O zero não entra. Tem que ser maior que o zero. E o zero da minha primeira função é menos 1. E o zero da minha segunda função é 3. Tudo bem? Então, ó, bolinha aberta e menos 1. Menos 1, minha primeira função está representada aqui. Agora, vamos para a nossa segunda função. A minha resposta não foi 3, o meu zero não é 3. Então, ó, bolinha aberta em 3. Tudo bem? Agora, pessoal, como vocês podem perceber, é sempre importante você estar organizando isso aqui de forma crescente, tá? Igual o menos 1 é menor, ele jamais pode ir na frente do 3. Ele sempre tem que vir antes. Para ficar mais didático, é interessante você fazer o seguinte, ó. Um tracejadinho aqui, ó. Um tracejadinho aqui. Que aí nós vamos dividir bem o nosso sinal. Fazendo o estudo de sinal, transferindo ele para o nosso quadro de sinais, eu tenho que tudo na função 1, tudo que era menor que 1 era negativo. Então, esse lado aqui, ó, tudo que é menor que 1 vai ser negativo. Tudo que é maior que 1 vai ser positivo. Então, aqui adquire sinal positivo.
e aqui positivo. Tudo bem? O 3, da mesma forma, ó, o 3, tudo que era menor que 3 era positivo. Sendo assim, ó, aqui é positivo, aqui é positivo. Tudo que é maior que 3 é negativo. Agora, como é uma multiplicação, eu já vou pegar na minha reta da resposta aqui, ó, função 1 vezes função 2, já vou marcar meus intervalos abertos. Eu vou fazer aqui a multiplicação dos sinais para me obter minha resposta. Ó, menos vezes mais é menos. Mais vezes mais é mais. Mais vezes menos é menos. Tudo bem? Então, agora vamos entender o que minha inequação precisa. A minha inequação, ela fala o seguinte: eu quero x maior que zero. Ou seja, se é maior que zero, ela quer valores positivos. Onde que nós temos na nossa reta da resposta aqui valores positivos? Não é esse intervalo? Então, ó, a resposta que você quer está aqui, ó. Se fosse menor, seria as laterais. Como é maior, nós vamos pegar o meio. Tudo jóia? Então, fazendo assim, a nossa primeira solução, ela fica da seguinte forma, ó. Solução aberto, é aberto porque a bolinha é aberta, intervalo aberto, aberto em -1, e também aberto em 3. Tudo bem? Nossos dois números aqui estão abertos, tudo por causa daqui, ó. Aí a minha solução algébrica, ela traz o seguinte, ó. X pertence a reais, tal que -1 menor que x, menor que 3. Detalhe, pessoal, confira comigo o seguinte, eu não coloco aqui, ó, o igual. Por quê, professor? Simplesmente pelo fato da minha bolinha, do meu numeral, ele não fazer parte. Significa o seguinte, que para essa equação ser verdade, para que essa equação forneça uma resposta verdadeira, maior que zero, eu não posso utilizar nem o -1, nem o 3. Eu vou usar apenas os intervalos de -1 e 3. Então, se alguma questão te falasse o seguinte, quais são os números inteiros que satisfazem essa equação? Depois de você ter feito todo esse trabalho aqui, ó, quais os números inteiros? Então, -1 não entraria. O primeiro número inteiro que entraria era o 0. Tudo bem? Ó? Os números inteiros 0 entraria. Depois do 0, o 1. Depois do 1, o 2. E o 3 não entraria, ó, porque a bolinha dele está aberta, ele é o limite. 2,99 satisfaz, 3 não. Então, ó, se te perguntasse quais são os números inteiros que satisfazem, só esses. Então, só o 0, o 1 e o 2 que entrariam aqui, ó, como x e dariam resultados maior que 0. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o nosso primeiro exercício de inequação produto. Vamos fazer mais um para que vocês fiquem craque nisso. Pois bem, pessoal, dando continuidade aqui, nós temos a nossa letra E. Lembrando que essa sequência aqui, ó, A, B, C, D, E, ela vem desde a primeira aula. Então, assim, o A foi lá na nossa primeira aula. Tudo bem? Pessoal, nós temos aqui também uma inequação produto. Com base no que nós fizemos no exercício anterior, se você quiser pausar esse vídeo e tentar fazer em cima do que você aprendeu, pode ficar à vontade. Tudo bem? Tente fazer aí, pausa, e depois eu vou estar resolvendo aqui, você confere o resultado comigo. Tudo jóia? Então, dando continuidade aqui, pessoal, vamos lá. Eu tenho uma inequação produto, né, duas funções. Função, a gente chama sempre essa aqui de função 1. E essa aqui de função 2. Tudo bem, pessoal? Dividindo essas duas funções, nós encontramos assim a nossa solução. Então, eu tenho aqui função 1 é igual a x mais 3. E minha função 2 é igual a 2x menos 1. Tudo bem, pessoal? Sendo assim,
dividi minhas funções aqui. Agora eu vou fazer o estudo de cada uma separadamente. Então vamos lá. Vocês estão percebendo que na matemática é como se fosse uma escadinha, um conhecimento que vai cruzando com o outro? Nas aulas passadas, em sala de aula, antes dessa pausa, nós vimos o estudo das funções, as noções básicas das funções. Agora, na inequação, a gente já precisa daquele conteúdo prévio para estar entendendo aqui as inequações. Então vamos lá, ó. O primeiro passo é você estudar a sua variável. Uma variável x aqui, ó, ela não está com carga positiva? Se ela está com carga positiva, ela é uma função? Isso mesmo, uma função crescente. Função crescente, o bom C aqui de crescente. Quer dizer, ela vai adquirindo valores maiores junto com o x. A minha 2 também, minha função 2, ela também é uma função crescente. Né? O meu x é positivo. Agora, nós vamos encontrar as raízes, ou seja, esse pontinho aqui, ó, que ela corta o meu eixo x, meu zero ou raiz. Então, ó, x mais 3 igual a zero, né? Igual aí a zero para encontrar a minha raiz. X igual a menos 3. Tudo bem? Então, significa que aqui é menos 3. E, por consequência, na minha segunda função, ó, 2x menos 1 igual a 0. 2x igual a 1. X igual a meio. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até então? Sendo assim, faremos agora o estudo, que é meus dois zeros. Ó, meu zero da função 1, meu zero da função 2. Então, aqui é menos 3, aqui é meio. Então, sendo assim, pessoal, como nós podemos perceber, ambas as funções são crescentes. Toda função crescente, sempre que todo número maior que a raiz, vai ser positivo, né? Ó, todo número que eu inseri aqui na minha função, ela vai me proporcionar um valor positivo. E todo numeral que eu inserir abaixo de meio vai me dar um valor negativo. Então, ela é mais aqui, menos aqui da mesma forma. Sempre as funções crescentes, elas terão essa característica. Agora, galera, nós vamos para o quadro de sinais. Da mesma forma que nós fizemos a outra, ó. Quadro de sinais. Depois que a gente acostuma a fazer esses exercícios, são exercícios até gostosos de estar praticando. Então, pessoal, ó, eu vou traçar aqui de uma vez 3 retas, sendo elas a minha reta 1, que vai representar a minha função 1, a minha reta 2, que vai representar a minha função 2, e por fim, a minha reta 3, que ela vai ser a minha reta produto. Ela é a reta produto da função 1 com a função 2. Sendo assim, ó, eu vou localizar na minha primeira função, meu x não foi menos 3. Detalhe, perceba comigo o seguinte aqui, ó. Sinal de menor ou igual. Ou seja, quando tem igual, professor, o que a gente coloca mesmo? Intervalo aberto ou fechado? Sempre que tiver igual, o intervalo é fechado. Quer dizer, esse número também satisfaz a nossa sentença. Então, o menos 3, ó, bolinha fechada para ele. Menos 3, minha função 1. Tenho em 2 aqui, ó, como também faz parte da sentença, bolinha fechada para o meio também. Então, ó, o meio vem aqui, ó, bolinha fechada. Aí, pessoal, fazendo aqui aquele tracejado para a gente definir os nossos sinais, eu vou fechar aqui embaixo também, ó, bolinha fechada, meio, bolinha fechada, menos 3. Então, fazendo aqui, ó, tudo que vem antes de menos 3, no meu estudo de função, era negativo. Tudo que vem depois do 3 é positivo. A mesma coisa acontece com o meio. Tudo que vem antes do meio é negativo. Tudo que vem depois do meio é positivo. Fazendo o jogo de sinais aqui, ó, menos com menos, mais com menos, menos, mais com mais,
mais. Então, que nós já chegamos na nossa solução. Agora, nós vamos olhar aqui de novo, ó, e falar o que a nossa função quer. O que nossa inequação precisa? Ela quer valores menores que zero. Menores ou igual a zero. Então, os meus valores menores que zero são todos negativos. Ou seja, o que adquiriu valor ou sinal negativo aqui seria esse meio aqui, ó. Se ela estivesse buscando os maiores, aí sim, seria maior que zero, seriam os positivos. Mas como é menor que zero, é esse meio aqui, os negativos. Sendo assim, a minha solução pode ser representada da seguinte forma, ó. Solução. Como eu tenho aqui, ó, meus intervalos são fechados. Ele é fechado em menos 3 e meio. Beleza? Ó. Pode ser uma solução. Pode ser uma questão que cai na prova, uma alternativa da seguinte forma. Ou ela pode aparecer da seguinte forma. Ó. Abro uma chave aqui. X pertence a reais. Tal que menos 3 é menor ou igual. Tá? Não esquece do igual aqui porque é intervalo fechado. Menor ou igual a x. Que é menor ou igual a meio. Tudo bem? Em outras palavras, pessoal, se eu te perguntasse quais são os números inteiros que satisfazem essa sentença, seriam os números. O 3 entraria? Sim, porque o sinal aqui é igual, ó, menor ou igual, então seria menos 3. Seria o menos 2, ele também está nesse intervalo. O menos 1 também entraria. O 0 também entraria. Mas o meio, como ele já não é inteiro, o próximo inteiro aqui seria o 1. O 1 já não entraria. Por quê? Ele está fora do meu intervalo. O meu 1 aqui, ó, ele teria característica positiva. Se eu inserir 1 como x, o meu resultado não vai ser menor que 0. Então, para satisfazer a minha inequação, eu preciso... Esses números inteiros aqui seriam os números que satisfazeriam ela. Mas qualquer número, pode ser aqui, ó, menos 2,5, 0,5, né, que é o meio, 0,25, menos 0,30. São todos esses números que estão nesse intervalo. Tudo bem, pessoal? Espero que essa aula seja uma aula que esclareceu um pouco mais de produto, de inequação produto. Depois eu quero que vocês comentem, por gentileza, falem o que vocês estão achando, podem dar dicas, comentem aí sugestões, o que vocês acham e possivelmente depois eu vou estar passando uma lista de exercícios para vocês estarem resolvendo, tudo bem? Por enquanto queria agradecer a atenção de vocês e é isso aí, pessoal, aproveitei esse momento que nós temos aqui, que nós não podemos sair das nossas casas, que é aconselhado ficar em isolamento para estudar. A melhor coisa que nós poderíamos fazer é para estudar. Tudo jóia? Então, pessoal, grande abraço, obrigado pela atenção e a nossa próxima aula será inequações quociente. Tudo bem? Abraço aí, tchauzinho.